Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da Mesopotâmia e depois do Egito, né? A gente está saindo lá da pré-história, vamos pensar um pouquinho. Vários povos em diferentes lugares estão lá fazendo lá a sua plantação, cuidando dos seus animais e estão procurando um lugar bom para viver, para morar, para plantar. E muitas tribos vão se formando no mundo. Na região que é chamada de Mesopotâmia, a gente tem 3 grandes tribos, os sumérios, os assírios e os babilônios. Essas tribos vão procurar um lugar onde possam ter os seus animais, onde possam ter as suas plantações, e para isso eles precisam principalmente de uma coisa chamada água, né? Então, o que eles vão fazer? Vão começar em um determinado lugar, né, próximos um do outro, a construir a sua sociedade, o seu espaço, né, a sua comunidade, tá? Então, a Mesopotâmia, que é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios, vamos lembrar, entre os rios Tigre e Eufrates, lá no Oriente Médio, atualmente é o Iraque, pensamos que uma terra entre rios provavelmente seja um solo mais fértil, aonde seria possível de alguma forma plantar, próximo aos rios, aonde também pudéssemos criar nossos animais. Então é assim que aqueles povos nômades vão andar em busca de um espaço, de um lugar, vão encontrar esses lugares, achar esses lugares e começar uma comunidade, mesmo que pequena, até se tornarem grandes tribos, tá? Então, eles vão procurar essa região que tem um solo muito fértil, né, e é propício para o desenvolvimento das atividades agrícolas, e a partir desse momento eles vão ter um excedente, né? Começa então a sobrar os alimentos que eles plantam, e com a sobra começam também as trocas. Mas só para a gente entender um pouquinho, aqui apenas é uma ilustração, né? Isso já não existe mais, de uma estrutura de uma cidade, tá? É a ilustração da cidade de Ur, tá? Onde a gente tem as primeiras estruturas sociais de cidades-estados que se tem notícia. É aqui que nós temos o surgimento da escrita. Essa escrita tem o nome de cuneiforme, porque é realmente em forma de cunha. É de 4.000 anos antes de Cristo. Era principalmente utilizada para contabilizar os grãos, né, e todo o material agrícola que existia naquele entorno, tá? É nesse momento que nós vamos ter o começo da legislação, o desenvolvimento da economia comercial, a utilização da roda, técnicas de irrigação, controle do fluxo de água, canais de irrigação e uma arquitetura muito diferenciada que leva o nome de zigurates, tá? Que são parecidas com as pirâmides, mas o seu formato é um pouquinho diferente, por isso chamam zigurates, tá certo? Bom, a escrita, né? A teoria mais aceita é que ela foi para o controle da produção agrícola, então não era utilizada para escrever contos, para escrever história, mas sim para uma necessidade de marcação, e ela é feita em argila. O que aconteceu? Com o passar do tempo e as invasões, muitas dessas escritas se perderam. Porém, aquilo que o fogo conseguiu fazer com que se endurecesse bastante essa argila, temos hoje fragmentos, né, desses numerais que eles utilizavam naquela época. Então, são símbolos, se vocês olharem, são os símbolos que eles utilizavam para fazer um tipo de contabilidade, tá certo? Então, a escrita cuneiforme, né, talvez tenha surgido até mesmo antes daquilo que a gente vai ver da escrita hieroglífica lá do Egito, então mais antiga ainda. São placas sempre de argila
e de registros econômicos, cotidianos, administrativos, tá? Não utilizado para arte, por exemplo, de escrever um conto, né? De repente, tá certo? Também se conhece como o primeiro código de leis existente, tá? Que é o Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi ele é muito importante historicamente, porque com a organização social sofisticada e com muita gente no mesmo espaço, há uma necessidade, né, mais complexa dos códigos de comportamento. Então, essas são uma das primeiras leis que se tem notícia no mundo, o Código de Hammurabi, rei da Babilônia, que é todinho escrito numa pedra, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, tá? Então, esse código é escrito nessa pedra, nesse monolito, e também escrito em outros lugares, e é famoso que a gente usa, né, até olho por olho, dente por dente, tá? Nesse momento, ainda é este tipo de lei que se usa. Então, a gente está falando aí mais ou menos de 1800 antes de Cristo. A arquitetura é monumental mesmo. Só que, enquanto vocês vão ver lá a arquitetura egípcia feita em pedra, aqui não. São tijolos de barros, tá? São estruturas bastante sólidas e altas, impõem respeito, e vocês podem perceber aqui pela zigurate como é que eram realizadas. Então, eu vou fazendo patamares, parece até um bolo, né? E vou construir, a ideia é que depois a gente entenda o que é essa torre de Babel bíblica, essa ideia de chegar perto do céu, né? Claro que não tem nada a ver com a Bíblia, porque nós estamos falando muito antes de Cristo, tem a ver com as religiões próprias deste período, que é uma outra religião completamente diferente aqui, tá certo? E aqui a gente pode ver algumas ruínas, né? Ruínas do zigurate de Akarki. Os sumérios eram excelentes construtores e foram desenvolvendo esses zigurates, tá? Eram mais ou menos como pirâmides e era um lugar onde se armazenava produtos agrícolas e também eram para templos religiosos, tá? E eles construíram cidades muito importantes. Nesse momento nós temos grandes cidades e essas cidades também tinham grandes defesas militares. Tem histórias muito interessantes, né? Que vão impor respeito àquele que chega, né? E dando àquele que chega um certo receio de atacar esse povo tão bem organizado, tá? Então, é o crescimento das cidades, um aumento da população, aí superando 10 mil habitantes, e com as cheias dos rios, as terras eram fertilizadas, tá certo? Então, esses rios vão favorecer a pesca, a criação de animais, havia caça abundante. Então, é claro que se eu tenho tudo isso, eu vou poder tranquilamente construir e organizar, né, toda uma criação de animais, toda uma organização agrícola, né? E também a possibilidade de água armazenada por os períodos da seca. Enquanto arte, vocês vão ver principalmente 3 tipos de arte aqui. Algumas esculturas, muitos desenhos feitos em relevos na parede, como nesse caso esse aqui da esquerda, que conta a história, né, de lutas, e essa figura que está na frente desse fundo azul, que é uma figura ligada à religião. Então, o que eu tinha? Eu tinha um palácio, né, onde o rei cuida de todos os negócios do império, recebe os visitantes estrangeiros, realiza os rituais religiosos e demonstra o seu poder. Então, aqui a gente tem a Torre de Babel, que o Peter Bruegel, o velho, né, ele era conhecido assim como o velho. Ele, ao saber da história, ele vai fazer o desenho como ele acreditava que fosse uma torre de Babel, como ele acreditava que fosse um zigurate. Claro que é completamente diferente daquilo que de fato é um zigurate, tá certo? Mas aqui, voltando para a religião da Mesopotâmia, o que a gente tem? Muitos deuses, tá? Não é um deus só, e é uma complexa hierarquia entre eles, tá certo? Então,
se a gente pensar lá atrás, na pré-história, o que está escrito aqui, o universo era mágico. Depois do Neolítico era sagrado. E na Mesopotâmia vai surgir entidades divinas que vão reger a sociedade. Então, são imagens, esculturas humanas sem expressão, normalmente rotundas, elas são arredondadas, tá certo? Com uma representação muito mínima do corpo e a ideia desses olhos bem grandes, que são olhos para se comunicar com Deus. Então, esse tipo de imagem é o que vocês vão ver sempre quando estiver ligada à Mesopotâmia. Eu queria mostrar para vocês uma coisa bastante interessante, que são essas imagens aqui. Olha, essas imagens, elas vão contar uma historinha, tá? Pensa numa história em quadrinhos, é mais ou menos assim. São placas feitas de argila, depois queimada e toda trabalhada, então por isso elas têm essas cores lindas aí nesse tom de azul, né, e um tom de rosé, e ela vai glorificar. Então são painéis, né, de baixos relevos, e em alguns momentos são peças que são queimadas, como a gente usa até hoje, né, essas louças e esse material queimado vão narrar uma história. Então, narram a história de um feito do rei, né? De um grande feito de um imperador, por exemplo, né? E isso é uma grande contribuição para o mundo da arte. Aqui também, né, a gente vai ver temas muito cotidianos e registros militares que estão dentro das feituras de artes desse povo. Agora, a parte mais importante que eu acho do conhecimento da Mesopotâmia, então lembrando que é o primeiro código de leis, primeira cidade, né, mesmo cidade-estado, a gente vai ver historinhas, né, quadrinhos de historinhas que se conta toda uma história em relevo, mas a gente vai ver uma coisa que eu acho riquíssima. Quando você chegava nessas cidades, chegava próximo à entrada do palácio ou própria entrada da cidade, a gente via esses desenhos por todas as paredes, né? De animais perigosos, que todos tinham conhecimento. Muitas vezes você nem tinha visto um animal como esse até então, um leão, uma leoa. Então, eles faziam esse desenho de forma bem naturalista, representava muito bem o leão ou a leoa, e eles vão mostrar isso já na entrada. E com toda essa grandiosidade, quem é que vai ali tentar dominar aquele povo, né? Então eu chego e já vejo, né, esses portais deslumbrantes, todas essas figuras, e eu já imagino o que está por trás dela. Então, vocês, para a gente pensar nessa leitura de imagem, acho super importante de pensar como leitura de imagem. Eu vou falar do leão do lado direito aqui de quem está vendo. É um leão que, mesmo com todas essas flechas e colocando sangue pela boca, ele ainda está em pé, ele é altivo. Então, ele é muito difícil de matar. Porém, o chefe, né? Vamos pensar assim, o rei desse lugar conseguiu matar esses animais. Então, veja bem, hierarquicamente eu tenho alguém muito poderoso, que é o nosso rei. Então, é bacana a gente entender um pouquinho como é que essas imagens da arte vão, sim, dar culturalmente uma indicação daquele povo que está ali. Tá? Então, eram formados, a Mesopotâmia era formada por várias tribos, como eu disse para vocês, e é claro que vai chegar um momento que essa sociedade não, mesmo com todos os códigos de lei e tudo, ela acaba se dissolvendo, né? Ela não consegue se preservar para todo sempre, tá? Porque, é claro, entram muitas outros desejos humanos no meio, outras lutas, né? Até lutas familiares mesmo, que fazem com que se perca o poder nesse momento da história, tá? Uma outra coisa bastante interessante que a escultura assíria fez isso aqui quase sempre são entradas das cidades, né? São gigantes, vocês podem olhar do lado direito, tem uma moça, olha o tamanho dela em relação a
a essa escultura. Quase sempre elas estavam nas entradas, então eu chego e olho uma imagem desse tamanho, com este porte, né? É claro que esse colossal animado, né, está aqui para cuidar desse palácio. Eu nunca vi esse animal. Então, se esse povo tem animais como esse, eu preciso tomar cuidado. Então, eu não vou atacar esse povo, porque é um povo que provavelmente vai vencer os meus ataques, tá? Então, é bem interessante essa forma de usar a arte para fazer com que o público esteja ali, aquele público que chega, né, reconheça esse povo como um povo tão grandioso e também tenha medo dele, né? Aqui uma outra que eu acho fantástico, né? Uma portada. Vocês estão olhando o tamanho das pessoas ali, o tamanho dessa porta. Eu fui transportado, né? Essa porta luxuosa para o Museu de Berlim, né? E são 8 portas, 8 entradas. Então vocês imaginem o tamanho disso na Babilônia. Então, quando eu chego num lugar como esse, eu fico extasiada, né? E é claro que se eu tinha a ideia de atacar, eu já vou pensar não só 10 vezes, como 100 vezes, se seria possível atacar um povo, né, como esse, tá certo? Então, é bem interessante a gente falar sobre todos esses povos para a gente ir entendendo como que essas imagens da arte funcionaram durante esse período, tá? Então, além de mostrar esse ideal religioso, ela vai difundir, né, a cultura e a sociedade, e essa representação plástica, ela é também educativa, né? Ela vai mostrar de maneira alegórica o lugar de cada um na sociedade, o seu papel naquela realidade social. Esse gênio antropomorfo, né? Parte homem, parte animal, é de 710 a.C., tá? Aqui a cabeça de touro, que é uma decoração de uma harpa, está no Museu de Bagdá. Só para a gente entender que a Babilônia atinge seu período de apogeu e prestígio depois que eles colaboram com a derrota dos assírios, né? Nabucodonosor II, cujo reinado se estende de 605 a 562 a.C., reconstruiu a capital como uma das maiores cidades da antiguidade e foi provavelmente responsável pelos jardins suspensos da Babilônia, que a gente tanto ouviu falar na música, né? Essa ideia de terraços, aonde se plantam em cima desses terraços, todos irrigados, né? Provavelmente lá com as águas dos rios. Então, tudo isso foi muito rico naquele período. Eles tinham, é claro, né? Eles tinham uma tecnologia bastante avançada para a época e conseguiram fazer grandes construções, né? É uma pena que hoje a gente tenha muito pouca coisa desse período, né? Muito pouco material desse período. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho do Antigo Egito, que é localizado no nordeste da África, né? É um grande deserto cortado pelo verde do Rio Nilo. E essa água é que está ligada à rotina da população, porque eu necessito da água tanto para os meus animais como para as minhas plantações. A história do Egito Antigo é dividida em dinastias. Monarquia Antiga, Monarquia Nova e Alto Império, tá? Como para nós não há necessidade de estudar exatamente isso, vamos pensar um pouquinho, né, nessa cultura como um todo, no estudo da arte como um todo do Egito, porque o Egito, aqui eu escrevo assim, primeiro estado unificado de grande porte durante milênios. Eu tinha acabado de dizer para vocês sobre as primeiras cidades-estados, e eram grandes também, 10 mil pessoas ali na Mesopotâmia. A grande diferença aqui é que eles vão perdurar por muito tempo, tá? Então, o Egito, como o Egito antigo, eles conseguem se sedimentar e ficar por muito tempo dentro da sua própria cultura, tá? O que rege o Egito é a religião, tá? É a religião, aí assim a gente tem arquitetura, na pintura a gente tem regras absolutas como a lei da frontalidade, a gente tem estatuetas, vasos, grandes esculturas,
porém as esculturas nunca tinham partes protuberantes, significa que eu nunca tenho um braço esticado, o braço está sempre próximo ao corpo, eles não tinham técnica para fazer isso porque quebrava. E temos principalmente aqui escrita, ciências médicas e matemática. Diferente da escrita que a gente viu cuneiforme lá da Mesopotâmia, aqui a escrita, apesar de ser ainda em forma de símbolos e desenhos, ela já trata da vida humana, ela trata muito dos acontecimentos, tá? A gente vai ver isso um pouquinho depois. A vida é completamente hierarquizada e organizada. Então, eu tenho faraós, sacerdotes e nobres numa casta da população, depois comerciantes, artesãos e camponeses, e por último os escravos, né? Uma boa parte da população. Então, na religião, quem comanda é o faraó. Ele é o nosso monarca divino, soberano, né? É um Deus com poderes sobre-humanos. Ele que vai definir vida e propriedade, o que é de quem e quem é que manda, tá? O sacerdote também tem grande importância aqui e a arte vai ser muito rica, gente, mas é muito. Aonde ela se concretiza? Principalmente nos túmulos e nas estatuetas deixadas junto aos mortos. Só para a gente entender, olhem para você ver essa imagem de oferenda, é uma pintura de câmara tumular, né? De Nefertari, mulher de Ramamés II. Aqui é uma oferenda, como se ela estivesse fazendo uma oferenda nesse momento. Então, lembrando que a religião aqui também trata muito dessa ideia de oferenda, porque a vida após a morte é mais importante do que a vida presente, tá certo? Então, eu tenho uma preocupação por garantir uma vida confortável depois da morte. A religião interpreta o universo, justifica a organização social, determina o papel de cada um na classe social e orienta toda a produção artística, ok? Então, dá uma olhada aqui, né? Se eu tenho alguém muito importante que morre, eu vou fazer toda essa máscara mortuária, né? São às vezes até 2 ou 3 caixões um dentro do outro, né? Sarcófagos chamados na época, e sempre com a ideia da preservação do corpo, tá? Então, junto a essa múmia, né, que eram preservadas, as múmias dos faraós, muitos objetos, joias e animais de estimação também mumificados estão ali colocados. Por quê? Porque se eu vou sair daqui deste mundo para o outro mundo, eu devo levar comigo meus bens e pertences, porque eu vou necessitar deles lá do outro lado, tá? Então a vida tem um sentido de eternidade. É uma passagem, né, que comum para todos nós, todo mundo vai passar desta vida para outra e vai continuar vivendo com o mesmo corpo do lado de lá, então exige uma atenção muito especial com o túmulo e mesmo com o corpo, devendo ter assim o mesmo conforto que se tinha em vida, né? Vocês olham aqui o grande preparo, né, disso. Aqui no Vale dos Reis, gente, vocês podem ver uma escultura gigante, né, aqui na frente, e olha que interessante que eu expliquei para vocês que o braço, né, está próximo ao corpo, porque assim ele também não se quebra. E no lado de cá, a deusa Ísis num dos templos aqui, e o que importa para mim é a figura dela. Se vocês olharem, né, o corpo tá, o tronco de frente, né, ou a metade do corpo de lado, os pés também numa posição impossível de ser realizada, tá? O que eu tenho de desenho, né? Eu tenho todos os desenhos, inclusive o ritual funerário. Então, quando eu começo a fazer uma capela funerária ou um túmulo, eu já vou, normalmente eu faço ainda em vida, né? Porque lembre-se que é tão importante a vida após a morte, eu vou já dizer tudo o que eu quero naquele túmulo. Então, esses desenhos quase sempre são escolhas do próprio faraó, que vão ser colocadas no seu túmulo, tá? Então, a ideia de que o espírito K do faraó é imortal, né? Então, todos os seus bens são depositados ali. Aqui, eu gosto dessa figura só para a gente entender um pouquinho. Não vai acontecer só aqui,
mas a ideia é que os deuses interferem na história humana. Gente, a gente vai ver esses deuses interferindo na história humana aqui no Egito, também na Grécia e também em Roma, tá? Os deuses interferem, eles têm poderes sobre a vida da gente num sentido mais prático, né? Não é no sentido que nós pensamos hoje, tá? É num sentido diferente. A arquitetura é colossal, né? Vocês podem olhar as grandes construções, e aqui temos, por exemplo, uma pirâmide que lembra um pouco aquela pirâmide que eu mostrei para vocês lá atrás, meio que em forma de bolo, né? Um pouquinho diferente dos zigurates e também diferente das pirâmides egípcias que vocês conhecem. Isso aqui é denominado mastabas. Essas foram as primeiras, até que se chega depois, né, àquela arquitetura colossal que a gente conhece, tá? Então, a parede, olha para vocês verem aqui, as paredes, os testes dos túmulos todos revestidos com desenhos muito bem pintados, mas sempre com regras. Aqui o Deus está pesando numa balança, de um lado tem um coração e do outro lado tem uma pena. Então, se o coração for mais pesado que a pena, essa pessoa não pode ultrapassar o rio para o lado de lá, tá? Então, é importante entender isso. Aqui eu vou mostrar para vocês as mastabas que estão em volta da grande pirâmide. Olha aqui, bem na frente pequenininha, mastaba normalmente menores, são para os sacerdotes, para as rainhas, né? Para as pessoas daí, vamos dizer, da elite, né? Que estavam ligados ao faraó, e as grandes são realmente para os faraós. Aqui a gente tem as 3 pirâmides importantes, né? A de Gizé, a de Quéops e de Quefrem, tá? E seu neto Miquerinos. Então, aqui são as pirâmides de Gizé, que estão lá até hoje, né? E são patrimônio cultural da humanidade. Só para a gente ver, a Quéops é a mais antiga, tem 146 metros, depois a de Quefrem, 145 metros, e a de Miquerinos, 65 metros de altura, tá? Então, são sempre construções monumentais. Resguardado, e olha que interessante, por uma esfinge, que tem 20 metros de altura por 74 metros de comprimento. O que é legal? A ideia de que eu faço essas construções, mas eu coloco lá alguém para guardar esse espaço todo, então eu vou construir a esfinge, né? Que é a esfinge que guarda todo esse local, tá? Tem pessoas que ainda acreditam, ou alguns acreditam, que essas pirâmides foram construídas por escravos, mas hoje, com vários estudos, já se sabe que não. Elas foram construídas pelo povo na época do período que não se estava nem semeando nem colhendo. Então, você tem sempre uma época de semear e uma época de colher. Enquanto você tem esse espaço de tempo, os homens eram deslocados para esse lugar, as mulheres ficavam em casa, e lá eles faziam a construção das pirâmides, tá? Uma outra coisa super importante é que a técnica de construção dessas pirâmides é fantástica, porque não usa argamassa, são pedras cortadas e encaixadas. Isso necessita de muita matemática, eles já tinham uma matemática muito avançada nesse período, tá? Bom, a arte no Egito, ela vai seguir regras, né, no Egito Antigo, dedicada praticamente à morte, construções de templos, esculturas de deuses, tá? Então, essa é uma arte que apresenta uma reprodução que não é naturalista. Não tinha ideia de ser naturalista, ela segue regras, como, por exemplo, a lei da frontalidade, tá? E ela está muito ligada às regras já impostas desde lá dos primórdios. Então, ela não representa a figura humana como a figura humana é, mas sim aquilo que mais interessa na figura humana. Tá? Essas representações elas vão ser importantes hoje para a gente entender o pensamento daquele povo, né? Como que aquele povo agia. Terminamos então a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Na nossa próxima
Na nossa próxima aula, a gente vai ver Grécia e Roma. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Beijo.